Pessoal, boa tarde. Meu nome é Lorena Oliveira. Eu sou gerente de educação à distância aqui da IX Sistemas e vou fazer o Conexão de hoje para vocês. A Letícia está me acompanhando no Conexão. Qualquer dúvida que for surgindo no decorrer da apresentação, eu peço que vocês encaminhem para a Letícia Oliveira pelo chat e que no final nós vamos responder todas as questões. Vou pedir também para que todos deixem o microfone desligado para que não interrompa, né, a nossa apresentação. Está todo mundo me ouvindo? O som está ok? Vocês encaminhem, por gentileza, um ok para a Letícia com relação ao áudio, por favor? Tá, parece que está todo mundo ouvindo, então eu vou dar início ao nosso Conexão de hoje, que o assunto é o Moodle como ferramenta pedagógica, os seus recursos e vantagens, tá? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o contexto educacional. Hoje, né, a educação e o sistema educativo sofreram grandes mudanças nos últimos anos. Ou seja, a educação se transformou. A partir do século XX, os avanços tecnológicos popularizaram o acesso à informação, modificando a maneira como vivemos. Diante dessa crescente difusão e renovação das tecnologias, nós não podemos ignorar a nova realidade imposta dentro da sala de aula. Cada vez mais, as tecnologias digitais tornam-se presentes em todos os ambientes, modificando a maneira como ensinamos, mas também a maneira como aprendemos. Assim, surge um novo contexto educacional que exige uma nova postura por parte do professor. Antes, o professor ele era o único participante ativo da sala de aula. Era aquela pessoa que detinha todo o conhecimento e que transmitia para os alunos de forma linear, passando apenas do professor para o aluno, sem grandes reflexões e nenhuma visão crítica dos conteúdos. A educação, anteriormente, ela era totalmente centrada no professor. Porém, hoje, a nova geração está acostumada a agir em vez de passivamente assistir. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, além das oportunidades de aprendizagem, os alunos também mudaram. Os alunos hoje são diferentes e, por isso, a era tecnológica necessita de um sistema educacional reformulado e voltado para esses novos alunos, que são os nativos digitais, que são as pessoas que passaram a vida inteira, né, cercadas e utilizando computador, videogame, celular e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital. Aí surge a questão, né? Como começar? Como usar a tecnologia a favor da educação e dos professores? E é isso que nós vamos apresentar para vocês hoje, o como, né? O como usar a tecnologia a nosso favor, que seria através dos ambientes virtuais de aprendizagem. Os AVAs, né, como são chamados, vêm sendo cada vez mais utilizados na educação por favorecerem a possibilidade de colocar em prática uma rede de informações interconectadas, na qual os sujeitos poderão descobrir e interagir em diversas mídias simultâneas e integrá-las numa mesma atividade. E né, dos AVAs, né, dos principais AVAs, é o Moodle. O Moodle ele é um ambiente de aprendizagem à distância desenvolvido por um australiano e, em tradução livre, né, é um ensino à distância modular orientado a objetos, que é um sistema de gerenciamento de cursos para o ensino e aprendizagem acessado via internet. O Moodle ele pode ser utilizado para criação de cursos online,
páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, oferecendo inúmeros recursos e possibilidades. Por que utilizar o Moodle? O Moodle ele possui diversos sites já registrados, né? 88 mil, aqui eu peguei um dado de 2014. Então, mais de 88 mil sites registrados, mais de 241 países utilizando o Moodle, já muitos cursos, usuários e matrículas feitas, né? O Brasil ele está em terceiro lugar em sites registrados no Moodle. Então, nós seríamos o terceiro país, né, que mais utiliza o Moodle. Além de tudo isso, né, o Moodle ele é experimentado e confiado em todo mundo. Ele é traduzido para mais de 20 idiomas. Foi projetado para prover tanto para quem ensina quanto para quem também. Ele é fácil de usar e com uma vasta documentação e altamente flexível e customizável. Escalável para qualquer tamanho, ele é um site seguro e robusto e possui uma extensa comunidade de desenvolvedores em todo o mundo. Os benefícios pedagógicos do Moodle. Eu vou falar um pouco sobre esses benefícios, né? O Moodle tem uma variedade de recursos disponíveis no ambiente virtual, possibilitando ao usuário oportunidades diversas para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados, se articulados adequadamente para este fim. Ele é baseado na educação construtiva. O Moodle permite que a aprendizagem entre os alunos e entre os alunos e o professor através do compartilhamento de conhecimento adquirido ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E a verificação do rendimento individual dos alunos e percepção das principais dificuldades de aprendizagem, o que, por sua vez, vai trazer como benefício a visualização das adequações necessárias para que os alunos aprendam. Além da equiparação tecnológica e educacional no contexto social correspondente com a atualidade. A avaliação no Moodle. O Moodle, ele possui três formas de avaliação. São avaliação por acesso, avaliação por participação, somativa e formativa. A avaliação por acesso é através do Moodle, né, que ele fornece uma ferramenta que permite colocar em gráfico os acessos dos participantes ao site, né? Você consegue visualizar qual ferramenta o aluno utilizou, que módulo ele acessou, o material e a atividade acessada, qual o dia, a hora, a partir de qual computador, quanto tempo o aluno ficou acessado. É uma ferramenta chamada Log de Acesso, que tem no Moodle, e que ela é muito útil para verificar o acesso dos alunos no Moodle. A avaliação por participação, que todas as intervenções dos alunos do ambiente, envio de pergunta e resposta, atividade colaborativa, entrada no diário, são separadas no perfil do aluno. Isso é acessado de forma rápida, então você consegue fazer uma rápida avaliação. Existem ferramentas específicas, né, que permitem ao professor passar ensaio, exercício, tarefa com data e limite para entrega. Então, a partir do momento que o aluno for realizando essas atividades, o professor vai realizando a avaliação. E a avaliação é somativa e formativa. O Moodle, ele
ele permite, né, a criação de enquetes, questionários de múltipla escolha, é, com grande variedade de questões em formatos, e essas avaliações podem ser submetidas aos alunos em datas específicas, com tempo máximo para resposta, pode ter questões alternativas, elas podem ser misturadas, e o sistema permite também um recurso muito útil, né, e utilizado, que é o banco de questões de determinada disciplina. Então, com esses recursos, né, e mais outros que o Moodle dispõe, é possível fazer a avaliação formativa e somativa. Que a avaliação formativa é aquela que, com a função controladora sendo realizada durante todo o decorrer do curso, então que seria texto, jogo, esse tipo de coisa, e a somativa é aquela avaliação que tem por função de classificar o aluno, que geralmente são aquelas avaliações da qual o aluno se submete no final do curso, que seria um questionário final, uma prova final, esse tipo de recurso utilizado. O Moodle, ele possui diversos papéis, tá? Ele vem pré-configurado com alguns papéis, que primeiro seria o administrador, né, que o administrador ele pode acessar cursos e modificá-los. Usualmente eles não participam dos cursos, então seria a pessoa que iria administrar o Moodle, ele tem total acesso no Moodle com relação à configuração do Moodle, tanto a parte técnica quanto a parte pedagógica dentro dos cursos, tá? Possui o criador de curso, o autor, que essas pessoas, elas agem como criadores de cursos, então elas podem criar novos cursos e agir como tutores nestes cursos. O tutor e professor, que ele pode fazer tudo em um curso específico, no curso do qual ele é o tutor ou o professor, então ele pode criar atividade, alterar atividade, fazer avaliações. O moderador, que ele pode interagir e avaliar, mas ele não pode modificar nada em nenhum curso. Ele vai agir ali apenas como um moderador do curso. O estudante, pouquíssimo privilégio, num curso ele vai poder realizar atividade, fazer os exercícios, enviar questões, mas ele não faz nenhum tipo de alteração. O visitante, que ele tem privilégio mínimo, ele não pode publicar texto, ele não pode fazer as atividades, ele não pode fazer nenhum tipo de alteração, ele só vai conseguir visualizar. E o usuário autenticado, que é todo usuário que fez login, todo usuário que está autenticado no sistema. Aqui, alguns recursos do Moodle, né? Eu separei aqui em 3 tópicos, que seriam as ferramentas de interação, que são os participantes, mensagens, fórum, chat, agenda, diário. O conteúdo instrucional e materiais de atividades, que seria como dispor o conteúdo para o aluno, que pode ser através do repositório de arquivo, que pode colocar qualquer tipo de arquivo, Word, PowerPoint, Excel. O glossário, através de um wiki ou através do livro, que é por onde a gente monta um livro com o material a ser estudado. E ferramentas de avaliação, que é o banco de questão, pesquisa de opinião, tarefa. O wiki, de repente, ele também pode ser usado para avaliação. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns recursos do Moodle. Aqui, primeiro, o recurso de mensagem. O Moodle possui esse recurso que faz o controle e envio de mensagens individuais ou para grupo. Então, tanto o aluno quanto o professor, o tutor, o coordenador, o moderador,
ele pode enviar mensagens para o aluno, para um determinado aluno, ou em grupo também. O aluno também pode fazer o envio de mensagem. É um recurso interessante para interação com os colegas ou até mesmo com o professor. O outro recurso é o repositório de arquivo. É um ambiente para disponibilizar arquivos em diferentes formatos. Esse recurso você pode criar pastas, né, que permite ao professor exibir o número de arquivos relacionados dentro de uma pasta única. Então, você pode criar um arquivo zipado, que pode ser carregado e descompactado para exibição, ou uma pasta vazia que pode ser criada e para que os arquivos sejam enviados para ela pasta aos poucos, né? E nesse recurso, né, você pode colocar arquivos em diversos formatos, como eu falei. Pode ser Word, Excel, PowerPoint, fica a critério. O recurso de fórum, que é uma ferramenta para discussões provocadas pelo professor. Né? No fórum é possível realizar uma discussão sobre determinado tema de forma assíncrona. E no fórum os participantes poderão anexar arquivo ou link, além do texto, para expor suas ideias. Então, aqui, de repente, o professor pode criar uma discussão com relação ao tema que foi estudado e os alunos vão colocando suas questões de forma assíncrona, né? Que não é no tempo real, né? Naquele ao vivo. Então, cada aluno vai lá e vai fomentando aquela discussão que foi proposta. Participantes é um outro recurso que lista os alunos da disciplina e seu perfil. Então, através desta ferramenta, tanto o professor quanto os outros alunos podem realizar a atualização do perfil, verificar o perfil dos participantes. Então, é visualizado, né, todos os alunos que foram matriculados no curso e o perfil de usuário de cada um. A agenda, isso é possível visualizar a programação das atividades do curso. Então, aqui é possível que o professor estipule qual período que deseja exibir essa agenda e ele pode criar essa agenda, tarefas, atendimentos individuais, eventos que vão acontecer na disciplina ou no curso, colocar aviso, esse tipo de coisa. A pesquisa de opinião, que é utilizado para feedback do aluno sobre um determinado tema. E nesse recurso é mais usado para verificar o aprendizado do aluno ou mesmo o seu rendimento durante o curso. Ele pode ser utilizado também para verificar a percepção dos alunos sobre o curso. E para esse tipo de avaliação, o Moodle possui vários recursos que possibilitam pesquisas com foco em modelos diversos. A tarefa, que são atividades a serem desenvolvidas pelos participantes, pode ser redação, projeto, imagem. O professor pode solicitar que seja desenvolvido um artigo para o aluno vai desenvolver no computador e, através desse recurso de tarefa, ele vai enviar para o professor ou tutor através do Moodle. O aluno pode enviar qualquer conteúdo digital, né, qualquer arquivo, e nesse recurso o professor pode determinar o dia inicial, o dia final, horário inicial e final, para que o aluno envie esse conteúdo. O glossário, que você pode criar definições de conceitos relevantes para a disciplina.
Então, você cria esse glossário, destaca essas palavras e é possível acessá-las, né, através desse glossário. O Wiki, que é a construção de documentos de forma coletiva. O Wiki, ele pode ser uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta colaborativa e pode ser usado com todos os alunos, podendo editá-lo ou de forma individual, onde cada aluno tenha seu próprio wiki para editar. Eu acho muito interessante ele ser trabalhado de forma colaborativa, o professor colocar uma questão e, através do wiki, todos os alunos começarem a construir um texto, por exemplo. Fica bem interessante esse tipo de atividade. E o histórico, né, das versões anteriores ao Wiki, eles permanecem mantidos, né, listado pelas edições que foram feitas por cada participante. E, por último, né, eu deixei o banco de questões, porque eu gostaria de aprofundar um pouco mais nesse recurso do Moodle. Lembrando, pessoal, que eu estou apresentando para vocês alguns dos recursos do Moodle, tá? Não são todos. Eu estou apresentando alguns deles, os mais usados, e quero chamar a atenção para o banco de questão, que é o quê? O banco de questão, ele é a criação de um banco de questões separados por categoria para as avaliações. Quais avaliações são essas? Os questionários. A atividade questionário, ela permite ao professor criar e configurar testes de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso, de correspondência, de pergunta e resposta. E, com isso, o professor pode criar uma base de dados de questões separadas por categoria que podem ser utilizadas em outros cursos. Então, é possível, né, vocês criarem esse banco e depois esse banco ser utilizado para a criação de questionários dentro dos cursos. Eu vou mostrar como funciona esse banco de questões. Deixa eu mostrar aqui. O banco de questões, ele é muito interessante, ele pode ser utilizado dentro da instituição para o aluno estudar, para que seja feito testes para que o aluno estude antes da prova, por exemplo. É criado um questionário para que o aluno faça um simulado e estude antes da prova. Aqui é o Moodle, tá, gente? Essa tela é do Moodle, o Moodle que a gente utiliza aqui na X Sistemas. E eu vou apresentar para vocês o banco de questões, tá? Aqui, no banco de questões, ele está separado por 4 abas, que é a aba pergunta, categoria, importação e exportar. Aqui, para que eu crie uma nova pergunta dentro do meu banco de questões, eu vou selecionar aqui uma categoria. Aqui eu já tenho diversas categorias que foram criadas anteriormente dentro do meu banco. Eu seleciono uma categoria e crio uma nova questão. Ao clicar em criar uma nova questão, o sistema me pergunta que tipo de questão eu quero criar. Existem todas essas questões, todas essas possibilidades aqui de questões. Quando eu clico na questão, o sistema me informa que tipo de questão é essa, tá? Por exemplo, aqui, múltipla escolha, permite a seleção de simples ou múltiplas respostas de uma lista pré-definida. Então, isso aqui depois seria analisado, né, e ver o que seria mais interessante ser utilizado. Em próximo, o sistema vai me encaminhar
para que eu crie essa minha questão. Categoria que ele me dá a possibilidade de alterar a categoria novamente. Nome da pergunta. Aqui, o nome da pergunta pode ser a pergunta em si ou o nome para ela, o texto da questão. Aqui algumas configurações. E aqui é onde eu vou colocar a minha resposta. Então, eu coloco a minha resposta em nota. A nota correta eu vou colocar 100%, a nota incorreta eu vou colocar nenhum. Ou vai ficar a critério de quem estiver fazendo o questionário, tá? Para isso, está 90% correto. Feedback, existe a possibilidade de você dar um feedback com relação a essa questão, tá? O aluno marcou essa questão, vai aparecer para ele um feedback com relação à questão que ele marcou. Então, aqui eu vou terminar, nenhum, porque não é a resposta correta. O sistema vem com 5 possibilidades de resposta. Se você preferir, você pode aumentar. Um feedback combinado, ele já vem aqui pré-configurado e pode ser alterado. Para a resposta correta, ele vai falar se a sua resposta está correta. Para qualquer resposta parcialmente correta, aqui está que a resposta está parcialmente correta, e incorreta vai dar um feedback de resposta incorreta. Esse feedback ele é configurado de acordo com quem está criando o questionário. Aqui as tentativas e se vai ocorrer penalidades nas tentativas que o aluno for fazendo com relação à resposta. Salvei, ok. Aqui está a minha questão dentro da minha categoria selecionada, e com isso eu vou criando um banco de questões de forma infinita. Eu posso criar, por exemplo, na categoria português, eu crio uma subcategoria fácil, difícil e muito difícil de questões. E quando eu for montar o meu questionário, eu posso buscar, né, deste banco de questões essas perguntas. E assim eu vou criando questionários dentro do meu curso ou disciplina no Moodle. Em categorias, ele me exibe as categorias que eu já tenho criadas, que, por exemplo, na segunda avaliação parcial, eu tenho 49 questões. Desculpa, aqui não tem nenhuma questão. Tá, o zero aqui. Mas, por exemplo, está categorizado na avaliação parcial como aberta, difícil, fácil e média. Então, eu vou criando as questões. O menu importação, ele possibilita que eu realize a importação de um questionário, com restrição de alguns formatos, né, para essa importação. Eu seleciono, eu posso definir onde colocar esse arquivo, qual a categoria, coloco o arquivo e clico em importar e é feita a importação. Ou também a possibilidade de exportar esse banco também, com uma gama menor de formatos, né? E eu posso selecionar, eu clico qual banco, né, eu quero exportar, e eu vou exportar para um arquivo para ser salvo na minha máquina. Então, esse é o banco de questões. Depois que eu categorizei todo o meu banco de questões, eu posso categorizar por disciplina português, matemática, geografia, história, e dentro de cada disciplina eu subcategorizar como
primeiro, segundo semestre, e dentro dele as questões que vão ser utilizadas. Enfim, existe uma maneira muito ampla para se categorizar, e isso fica a critério de cada plano, né, de cada plano de ensino dentro da instituição. Aqui eu tenho um questionário pronto já, para que vocês possam visualizar. Que em editar configurações é a configuração do meu questionário, tá? Então, eu criei esse questionário demonstração, eu posso colocar uma introdução no meu questionário. Vou colocar aqui respondo o questionário. Aqui, essa introdução, ela pode ficar visível ou não para o aluno, tá? Ela pode ser utilizada como uma orientação dentro do sistema ou pode ser exibida. Eu vou colocar para exibir que vai aparecer lá na frente. Duração do meu questionário. Aqui, esse recurso é muito interessante porque eu posso determinar quanto tempo o meu questionário vai ficar disponível, qual o limite de tempo para que ele seja respondido, quando o tempo expirar, qual vai ser o comportamento do sistema. E funciona da seguinte maneira. Aqui, abrir o questionário, eu ativo, coloco que ele vai estar disponível a partir de tal data e vai se encerrar em tal data. Aqui eu não coloquei essa restrição, mas eu coloquei um limite de tempo de 100 minutos para que o questionário seja respondido. Aqui, quanto tempo expira? Ele me dá algumas possibilidades. Eu coloquei que eu vou dar um período de carência, né? Excedeu os 100 minutos, eu vou dar mais 15 minutos. A nota do questionário, quantas tentativas, aqui está o método de avaliação, a nota mais alta. O layout deste questionário, comportamento de cada questão, aqui eu estou misturando as questões. Então, existe toda uma configuração para esse questionário, tá bom? Não vou explicar cada uma dessas, porque não é a nossa intenção, né? Não é um treinamento, é mais uma apresentação do sistema. Então, aqui existe toda essa configuração do questionário. E assim como lá na questão, aqui possui um feedback geral para o questionário. Então, eu posso determinar que, de acordo com um limite de nota nesse questionário, o sistema vai emitir um feedback para o aluno. Então, aqui, 100%, o aluno tirou total, eu coloco parabéns, você acertou todas as questões, ou 70%, ou 20%, você precisa estudar mais, principalmente se for, por exemplo, um simulado para a prova, o aluno acertou 30%, a gente pode colocar um feedback, você precisa estudar mais, a prova está chegando, a sua nota não foi legal, esse tipo de coisa. E com a possibilidade também de aumentar o número de feedback, ok? Eu vou salvar e voltar ao curso. Então, aqui, aquela introdução apareceu aqui para mim. Ok. Vou entrar aqui novamente no questionário. Em editar o questionário, eu vou editar o questionário propriamente dito, tá? Eu tenho... Primeiro, eu editei o meu recurso questionário, tá? Eu inseri um questionário na minha disciplina ou curso e após inserir o recurso, eu vou criar o meu questionário. Aqui eu tenho um questionário criado já. E aqui, ó, selecione uma categoria, é onde eu vou buscar as minhas questões lá daquele banco de questões que eu mostrei para vocês, que ele foi criado anteriormente. Então, o que acontece? Eu seleciono aqui a minha categoria,
desejo buscar. Então, aqui o sistema exibe todas as categorias que eu tenho. Selecionei minha categoria, ele vai exibir as minhas questões. Eu seleciono, por exemplo, eu quero essa questão, que essa questão vai entrar no meu questionário. Eu seleciono e clico em acrescentar ao questionário. Dessa forma, o sistema acrescenta a questão selecionada no meu questionário. Aqui eu já havia criado um questionário, então eu só acrescentei. Mas funciona desta forma. É um recurso muito interessante para ser utilizado nas escolas, né? Para que o aluno faça testes, o aluno possa estudar de casa mesmo. E também nas faculdades, né? Então, ok, eu criei o meu questionário com todas as minhas questões. Está aqui. E aqui eu consigo visualizar, por exemplo, uma visualização prévia do meu questionário. O que acontece? Eu coloquei um tempo para o meu questionário ser respondido. O aluno não vai visualizar dessa forma, tá, gente? Com esse menu aqui, administração habilitado, porque isso vai aparecer apenas para quem está criando ou editando esse recurso. O formato que eu escolhi é esse, cada questão por página. Pode ser feito todas as questões numa página, não é interessante. Aqui, para mim, eu tenho, por exemplo, 80 questões. Ficar as minhas 80 questões numa página só, vai dar uma barra de rolagem enorme e fica cansativo. Bom, eu cliquei aqui para responder, marquei que o aluno tem 100 minutos e a partir do momento que eu começo a responder o questionário, vai rodando o reloginho aqui para mostrando, né, o tempo do aluno. Então, aqui, por exemplo, eu respondi, cliquei em próximo, foi para a próxima questão e assim vai até terminar o questionário. Se acabar o tempo, eu configurei, né, que tem 15 minutos, então eu teria 15 minutos. Aqui, por exemplo, um exemplo de questão múltipla escolha, aqui também. E assim o aluno vai respondendo até o final do questionário. Tá? O aluno termina esse questionário, envia e se for o professor vai receber, né, as respostas. Se for um questionário apenas de múltipla escolha, existe a possibilidade do aluno ter a resposta na hora. Esse questionário que eu mostrei, por exemplo, tem questões abertas, então não teria a possibilidade da nota, né, ser emitida na hora, porque o professor, tutor, moderador, alguém teria que corrigir essas questões no sistema. Então, seria isso, gente, a minha proposta, né, hoje é apresentar para vocês o Moodle, dando uma ênfase, né, a esse recurso de banco de questões e questionário. Eu gostaria de saber se alguém, né, tem alguma dúvida com relação ao Moodle, com relação a algum recurso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode encaminhar para a Letícia que eu respondo essas questões. Eu vou aguardar um pouco, gente, para ver se surge alguma dúvida de alguém antes de encerrar. Gente, eu gostaria de lembrar, né, de informar, na verdade, que a iX, ela disponibiliza alguns serviços com relação ao Moodle, né,
que é a instalação do Moodle, a hospedagem do Moodle, customização de template do Moodle, a consultoria instrucional, que é auxiliar, né, a instituição a como dispor o seu conteúdo no Moodle, né, de maneira pedagógica, de uma maneira instrucional, né, no Moodle. O treinamento do Moodle, treinamento com relação às ferramentas do Moodle e loja virtual, que seria a loja virtual integrada ao GIS e ao Moodle. É, é, não surgiu nenhuma questão, né, para que seja respondida, então eu acredito que eu fui bem clara e que vocês pegaram, né, muito bem o que eu quis passar. E eu queria deixar essa frase aqui para reflexão, que é: a criatividade aliada ao bom planejamento pedagógico tornarão sua disciplina moderna, interessante e conectada. E com isso, né, a gente consegue atrair a atenção do aluno, o aluno vai sentir que é mais interessante o estudar com o uso da tecnologia, porque não tem jeito, a tecnologia está aí e os alunos estão inseridos nesse meio, não tem como fugir, e a gente que tem que começar a se adaptar para poder atingir os nossos objetivos com relação à aprendizagem. Eu quero agradecer a todos vocês. Qualquer dúvida que surgir com relação à aquisição do Moodle, valores de customização, treinamento, esse tipo de coisa, entrar em contato com o setor comercial. Parece que surgiu uma questão aqui, deixa eu ver. A Anne perguntou se há possibilidade de melhoria da interface da plataforma, deixando mais lúdica. Tem sim, Anne. O Moodle ele é totalmente customizável, tá? Deixa eu te mostrar a página inicial do Moodle que a IX utiliza. É essa página aqui, tá? O nosso Moodle ele é mais voltado para uma sala de aula. Então, a gente trabalhou com esse formato, tá? Para deixar bem parecido com uma sala de aula. Eu vou mostrar um curso nosso aqui, por exemplo. Por exemplo, a gente tem um curso de encerramento e abertura do período letivo, ele trata, nossos cursos são do GIS, né? Então, aqui está o formato que nós utilizamos. A gente trabalhou com banner aqui em cima, do conteúdo do material disponibilizado no decorrer do curso. Trabalhamos com jogos, por exemplo, que o curso disciplina, né? E seria esse o nosso layout. É um layout mais simples que a gente trabalha, mas foi como eu falei. O Moodle ele é totalmente customizável e a IX fornece, né, para o cliente esse serviço também. Então, seria, na instalação do Moodle, na verdade, na hora que instala o Moodle, ele vai muito seco. Então, o trabalho do nosso designer, por exemplo, seria customizar esse Moodle. Sentaria com a pessoa responsável da instituição e juntos criando uma interface que crie a identidade do Moodle da instituição. Ok? Espero ter respondido sua questão. O Leonardo está perguntando se a integração com o GIS é tranquila. Leonardo, deixa eu falar, né, um pouco da integração. Não é o nosso intuito hoje, viu, gente, falar sobre a integração do GIS com o Moodle, porque nós vamos ter no mês que vem uma conexão só tratando da integração do GIS com o Moodle, tá, Leonardo?
já que você perguntou, seria interessante que você participasse. Não tem a data exata para passar, mas vai ser no final de setembro. Eu sei que vai ser uma das últimas conexões do mês de setembro. O seguinte, a conexão do GIS com o Moodle, ela é muito interessante, ela é fácil de usar e, através da integração, o sistema realiza alguns, como eu digo, alguns não recursos, né, mas disponibiliza algumas facilidades nessa integração GIS-Moodle. Por exemplo, são 5 funções, que são essas aí que eu estou mostrando para vocês, que é a unificação de usuários e senha dos alunos no Moodle com o portal do aluno, a inscrição automática dos alunos nos cursos do Moodle, ou seja, os alunos matriculados no GIS vão automaticamente para o seu curso ou disciplina Moodle, o aproveitamento da nota obtida no Moodle, as notas do Moodle vão para o GIS, mantém o registro de todas as informações geradas no Moodle, mesmo após a finalização dos cursos, que no Moodle, fica a critério também, tá, gente? Cada coordenador. Terminou um curso no Moodle, eu vou reconfigurar o Moodle, vou apagar, vou deixar limpo. O GIS vai manter essas informações, tá? E diversos relatórios de acompanhamento que não estão disponíveis no Moodle. O Moodle possui uma série de relatórios, mas talvez algum relatório, você precise de um relatório que não está no Moodle. Então, o GIS vai disponibilizar esse relatório. Se for um relatório que já não existe, pode ser feito um orçamento para que esse relatório seja criado. Então, Leonardo, é bem tranquilo, não é difícil de mexer, não é difícil de configurar, e seriam essas 5 funções. Mas, como eu falei, em setembro vai ter esse conexão, Moodle integrado ao GIS, e lá eu vou mostrar, né, isso que eu falei aqui funcionando, como isso funciona na prática, tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Então, é isso, muito obrigada. Como eu falei, qualquer dúvida com relação a valores, a aquisição do Moodle, entrar em contato com o setor comercial. Para quem não sabe, a IX ela disponibiliza alguns cursos online de forma gratuita para os nossos clientes, tá? Que, inclusive, esse que eu mostrei aqui agora, encerramento e abertura do período letivo, eles são realizados no nosso Moodle, o curso totalmente online. E quem tiver interessado, os cursos começam todo dia 15 de cada mês. E as matrículas podem ser realizadas através desse endereço aqui, moodle.gestãodoensino.net/AIX-loja. Então, se alguém tiver interesse em fazer, né, curso conosco, a gente tem turma iniciando terça-feira agora, dia 16, porque segunda-feira é feriado aqui em Belo Horizonte. Então, terça-feira agora, a gente tem uma nova turma. Quem se interessar, pode fazer a inscrição lá hoje, que já entra para essa turma agora do dia 16, tá ok? Queria agradecer a participação de vocês e até o próximo Conexão AIX. Muito obrigada, boa tarde e bom fim de semana.